Bom dia, gente. Como vocês estão? Gente, o Evangelho segundo Allan Kardec. Hoje em prece em oração, até demorei um pouco. Veio uma palavra bem, assim, relucente ver a palavra hoje, né? Aí eu fiquei meditando bastante, né, sobre a palavra. Aí lembrando, gente, um coraçãozinho. Compartilha, tá, gente? Com familiares, com quem vocês querem que chegue a palavra, tá? Pro solo divino crescer, tá bom? A palavra veio beneficência. Aí veio assim, ó. A beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo aos mais puro e o mais doce alegria do vosso coração. Eu separei aqui, ó. Quais são as festas do mundo que podereis comparar a festas das alegrias quando representadas da divindade de entregar alegria a essas famílias pobres que não conhecem senão as virtudes amargas? Aí tem um trechinho aqui foi por isso que eu fiquei assim refletindo, né? A gente tem consciência disso, mas tem hora que a gente tem que refletir, né? Eu fiquei aqui refletindo. Tem um trecho aqui dito por Jesus que tá assim, ó. Eu tenho fome. Ah, eu compreendi como são deliciosos as impressões quando a gente entende que a gente, como às vezes a gente não sabe, às vezes a gente não para pensar de comer uma fatia de pão, né? Às vezes a gente faz tão no automático, né? E aqui Deus está falando, o Divino está falando que a beneficência, né? Às vezes a gente fala assim, eu vou numa festa, eu vou curtir isso aqui, mas às vezes o bem é a gente saciar a fome de um irmão. Porque a gente faz no automático, né? A gente toma um cafezinho, a gente tem o pó, a gente tem o açúcar, a gente tem a água, a gente tem o gás para fazer. E a gente, né, nem para pensar que tem gente que tá com tanta vontade, né? De ter essas pequenas coisas que pra gente é tão fútil às vezes, né? Porque é tão no automático, né? Aí eu fiquei pensando, né? Eu parei aqui mesmo pra pensar, eu falei assim, Porque às vezes também o que a gente se depara? A gente se depara pensando assim, eu tô com um problema, né? Eu tenho que pagar tal conta, tenho que pagar isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a gente não esquece desses probleminhas. E aqui o Divino tá falando nessa beneficência de se deparar que os outros prazeres é depois, né? Então, tipo assim, o que ele está querendo nos dizer? Primeiro saciar a sede do seu irmão, para depois ir para aquele lugar, para depois ir realizar aquela outra coisa. É isso que ele está querendo dizer, para a gente ir com a consciência tranquila, né? Para depois a gente realizar esses gozos da vida, né? Mais tranquilo. Porque Jesus dançou, né? Ele foi dançar no vilarejo. Mas com certeza ele já tinha feito a seiva dele, né? A andarilha, o andar dele, já tinha feito o bem dele, né? Foi isso, irmãos. Então, assim, a beneficência da gente primeiro matar a nossa fome, a nossa sede de fazer o bem, para depois fazer as outras coisas, para nos acrescentar, né? Espiritualmente. Gente, eu tô com o livro dos médios, né, de Allan Kardec, que é um livro que para mim, desde quando eu entrei na egrégora, né, é um livro para mim que é de cabeceira para médios, para todos os médios tem que ter, porque toda dúvida você vai lá no parágrafo e vai lá e vê. E eu peguei esse parágrafo, esse aqui, ó, influência moral do médium. Separei aqui, hoje vai ter live, porque ontem eu olhei, tava congestionado.
Aí tem um parágrafo aqui, influência moral do médium. O desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento da moral do médium? Aí aqui o Espírito da Verdade responde, não. Que isso é um dom que Deus dá, né? Mas que se mal empregado, será suspenso, né? Que ele está dizendo, ou virá espíritos de baixa densidade, né? E aqui tá aqui, ó. Os médicos que empregam mal a sua faculdade, que não utilizam para o bem ou que não aproveitam para a sua própria intenção, sofrerão as suas consequências disso, né? Então, mais tarde eu vou vir com a live falando sobre esse assunto aqui, sobre esse parágrafo. Esse livro aqui que eu comprei, gente, é um livro, né, que tem uma capa fina, mas ele existe um livro feito de capa dura que ele é muito melhor de se manipular. Tá bom, irmãos? Vou vir com as cartas. Axé, Saravá, Namastê.